Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós vamos dar início com o nosso curso de Lógica Proposicional. E nessa aula número 1, nós vamos estudar os chamados fundamentos da lógica. Quando você se propõe a estudar um conteúdo, você tem que saber o objeto de estudo desse conteúdo. Se nós vamos estudar a chamada lógica proposicional, nós temos que entender o que vem a ser uma proposição lógica. Será que todas as sentenças, será que todas as frases da língua portuguesa são consideradas proposições lógicas? Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então vamos lá. Quando nós trabalhamos com uma sentença, e aqui você pode, de uma maneira bem simples, entender que sentença é como se fosse uma frase. Essas sentenças elas podem ser classificadas em sentenças abertas ou em sentenças fechadas. E quando nós trabalhamos com sentenças, nós podemos ter sentenças matemáticas. Por exemplo, quando eu falo para você x mais 3 igual a 5, eu estou diante de uma sentença matemática aberta. Agora, quando eu falo que 2 mais 3 é igual a 6, eu continuo tendo uma sentença matemática, só que ela é do tipo fechada. Bom, aí você deve estar se perguntando, tá, Sérgio, mas qual a diferença de aberta e fechada? A sentença matemática é aberta, vamos dizer assim, quando ela traz para nós o valor de uma letrinha. Olha aí, ó. Eu tenho uma letrinha aqui, eu tenho uma incógnita. E essa incógnita é que faz com que a sentença fique aberta, porque eu não sei o valor dessa incógnita. X mais 3 igual a 5. Eu estou representando o valor de uma das parcelas pelo valor de x. E essa parcela, então, esse valor de x, é que faz com que a sentença seja aberta. Agora, quando eu troco o valor de x por um valor numérico, no caso aqui eu transformei o x em 2, eu passei a ter uma sentença fechada. Muito bem. Então eu tenho uma sentença matemática aberta e outra fechada. Qual delas eu consigo avaliar? Qual delas eu consigo dizer se ela é verdadeira ou falsa? Por exemplo, na sentença matemática aberta, eu não sei o valor do x. O valor de x para mim é uma incógnita. Como eu não tenho o valor de x, eu não consigo avaliar se ela é verdadeira ou falsa. Eu não tenho essa avaliação. Como é que eu vou dizer se a sentença é verdadeira ou falsa se eu não sei o valor do x? Já no caso oposto, quando eu falo que 2 mais 3 igual a 6, eu continuo tendo uma sentença matemática fechada. E nesse caso, ela é falsa. Porque 2 mais 3 não é 6, 2 mais 3 vale 5. O fato de você ter conseguido atribuir o valor de falso a essa sentença torna essa sentença fechada uma proposição lógica. Então, resumindo, para eu ter uma proposição lógica, eu tenho que ser capaz de analisá-la em verdadeira ou falsa. Por isso que na definição nós temos assim, o que é uma proposição lógica? São sentenças do tipo fechada, onde eu posso atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Se eu sou capaz de atribuir V ou F, eu estou diante de uma proposição lógica. Nesse exemplo, eu estou trabalhando com sentenças matemáticas. A primeira é aberta, não é considerada proposição lógica. A segunda é uma sentença matemática fechada, é considerada uma proposição lógica que tem o valor lógico falso. Muito bem. Agora vamos passar para a gramática, vamos passar para a língua portuguesa. Quando eu falo
ele é um grande cantor, e aqui eu troco o ele por João, é como se eu tivesse uma sentença aberta e a outra fechada. A primeira é considerada uma sentença aberta porque eu não sei de quem eu estou falando. Quem é o tal ele? Ele é o quê? Ele é um grande cantor, mas como é que eu vou avaliar em verdadeiro ou falso se eu não sei de quem estou falando? Já no segundo caso, eu transformei o ele em João. E a partir desse momento, eu consigo avaliar em verdadeira ou falsa. Então, do mesmo modo que eu tenho na matemática sentenças abertas e sentenças fechadas, eu tenho também dentro da língua portuguesa, da gramática, sentenças ou frases abertas ou frases fechadas. Perfeito? É assim que eu considero uma proposição lógica. Uma proposição fechada para a qual eu posso atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Ok? Muito bem. Mais alguns exemplos de proposições que não são necessariamente proposições lógicas. Por exemplo, quando eu falo qual é o seu nome, eu estou usando aqui uma frase interrogativa. E as frases interrogativas não são consideradas proposições lógicas. Quando eu pergunto assim, ou quando eu falo assim, parabéns pela aprovação, eu estou usando aqui uma exclamação. E as frases exclamativas também não são consideradas proposições lógicas. Quando eu digo bela poesia, eu tenho uma sentença, eu tenho uma frase aqui sem verbo. Também não são consideradas proposições lógicas. Quando eu digo não corra, eu estou usando uma frase do tipo imperativa. Por quê? Porque eu estou dando uma ordem. Não corra, cale a boca, fique sentado, não fume. São sentenças imperativas. Essas sentenças imperativas, ademais, a exemplo das demais, não são consideradas proposições lógicas. Quando eu falo sei que nada sei, eu estou diante de um paradoxo. Sei que nada sei. Uma frase sem sentido. Porque se eu sei alguma coisa. Como é que eu posso saber que nada sei? Percebe? Então, esses tipos de sentenças, elas não podem ser avaliadas em verdadeiras ou falsas. Portanto, não são consideradas proposições lógicas. Resumindo, para ser uma sentença, para ser uma proposição lógica, ela tem que ser uma proposição declarativa. Ela tem que ser uma sentença afirmativa. Eu tenho que afirmar algo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, quando eu digo hoje é domingo, eu estou fazendo uma afirmação. Quando você diz que Pedro é médico, você está fazendo uma afirmação. Essas declarações, essas afirmações são consideradas proposições lógicas. Perfeito? Então vamos ver alguns exemplos de como a gente pode aplicar isso. A primeira questão da banca CESP diz assim: julgue o item a seguir, relativo ao raciocínio lógico e às operações com conjuntos. A sentença Bruna, vírgula, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Bom, então, para você que já estudou lógica, deve estar percebendo que o autor
está induzindo você a um erro. Por quê? Porque o cara que estudou lógica, o aluno que vai fazer a prova, ele fala assim, bom, aqui eu tenho a letrinha E, né? A letrinha E é um conectivo, conectivo lógico. Ele tem até um nome que mais para frente a gente vai ver. Ele é uma conjunção. E o conectivo E, ele é indicado pelo chapeuzinho ao contrário. Então, o autor da questão, ele preparou muito bem o teu meio de campo aí. Ele está induzindo você ao erro. Por quê? Porque o aluno que estuda, ele fala, bom, E é um conectivo, eu me lembro que o professor falou que o E é uma conjunção, a conjunção é representada por esse tipo, então eu tenho uma frase do tipo P e Q, aí o cara vem e assinala certo. Então, é exatamente isso que o autor da questão tinha por objetivo. Induzir você ao erro. Ora, onde é que está o erro disso tudo? É que quando o autor fala assim, Bruna, acesse a internet, ele está dando uma ordem. Então eu estou diante de uma sentença imperativa. E as sentenças imperativas não são consideradas proposições lógicas. Portanto, tudo isso que nós fizemos aqui está redondamente errado. Porque isso não é considerado uma proposição. Como é que eu vou falar em proposição composta se a frase dada por ele nem é uma proposição lógica? Portanto, vamos apagar aqui. Ele está redondamente errado. Percebem? Então, não poderia deixar de ser uma questão da banca CESP-Sebrasp, né? Uma questão muito inteligente, uma questão que sempre cobra do aluno aquele algo mais. Vamos para a nossa segunda questão. Quando o cara fala assim, julgue o item. O calor tá de matar. Aí ele coloca assim, não é um exemplo de proposição lógica. Ora, ao colocar o calor tá de matar, ele está me dando uma frase exclamativa. E as frases exclamativas, elas não são proposições. Não são proposições. Então aquilo que ele afirmou está correto. Não é exemplo de uma proposição lógica. Perfeito. É muito fácil, o assunto é muito tranquilo, mas se eu não ficar atento, eu acabo perdendo uma questão básica. Vamos para mais uma questão. Olha só. Agora, a gente vai analisar os tipos de proposições. Como eu falei anteriormente, eu posso ter dois tipos. Eu posso ter proposições simples e posso ter proposições compostas. Fazendo um paralelo com o que você aprende na língua portuguesa. Nós temos oração simples, nós temos oração composta. A grosso modo, o que é uma oração simples? É uma oração que tem sujeito, um verbo e um predicado. O que é uma oração composta? Ela é uma oração formada por duas ou mais orações. Perfeito? Bom, então quando eu falo assim, Pedro é dentista, eu tenho o sujeito, o verbo e o predicado. Então eu tenho uma oração simples.
eu tenho uma proposição simples. Pedro é dentista. Quando eu falo que Ana é arquiteta, eu tenho outra oração simples. Eu tenho outra proposição simples. Então, da forma como está, nós estamos trabalhando aqui com duas proposições simples. Perfeito? Muito bem. Quando eu me proponho a juntar essas duas proposições, eu formo uma nova proposição. Proposição composta. Então, você observa o seguinte. Aqui é a nossa proposição P. Pedro é dentista. Aqui está a nossa proposição Q. Interligando as duas, nós temos o chamado conectivo lógico. Conectivo é aquilo que conecta, é aquilo que liga. Quando eu pego uma primeira oração simples e junto com outra oração simples, para que tudo faça sentido, eu tenho que botar um conectivo entre eles. Nesse caso aqui eu estou usando o conectivo OU, que nós vamos aprender na aula que vem, que tem um símbolo bem específico para ele. Esse conectivo OU, ele é chamado de disjunção. Não exclusiva. Por enquanto, você não precisa ficar preocupado com o nome. Na aula seguinte, na nossa aula número 2, a gente vai ver isso com mais detalhe. Eu só estou fazendo a introdução para que você possa começar a entender. Perfeito? Muito bem. Na frase de baixo, continua P, continua Q. Só que agora eu estou usando o E entre eles. E é isso mesmo que você está pensando. O E, ele faz o papel da conjunção. A mesma conjunção lá da análise sintática, da gramática portuguesa, está presente aqui na lógica. O E é um conectivo chamado de conjunção. Terceiro exemplo, traz Pedro é dentista, frase P. Ana é arquiteta, frase Q. E agora eles estão interligados pelo se então. O se então é chamado de condicional. Então esse é o nosso terceiro conectivo lógico, que é o conectivo da condicional. Aqui eu tenho a frase P, aqui eu tenho a frase Q, interligada pelo se somente C. Se somente C, chamado de bicondicional. E o quinto e último conectivo, que eu deixei por último, de forma proposital, é o conectivo ou. Então, nós continuamos tendo a frase P, a frase Q, só que agora elas estão interligadas pelo conectivo ou. Esse conectivo ou é um caso sério de discussão entre as bancas. Tem banca que considera o conectivo ou diferente do ou, e tem banca que considera a mesma coisa. Esse conectivo ou, ele é chamado de disjunção. Ele também é uma disjunção. Só que ela é chamada de disjunção exclusiva. Então, esses são os 5 conectivos lógicos que a gente utiliza para poder formar uma proposição composta. O que é uma proposição composta? É uma proposição formada por 2 ou mais proposições simples.
E essas proposições simples devem obrigatoriamente estar interligadas por um conectivo, chamado conectivo lógico. Quantos são ao todo? 5. Nós temos 5 conectivos lógicos. Perfeito? Vamos lá então. Vamos botar em prática isso que nós acabamos de aprender. Questão 2021, banca Fundatec. Ele diz assim: considere as seguintes sentenças. Sentença número 1, Lucas é cientista. Sentença número 2, o número 2 é primo e o número 36 é um quadrado perfeito. Sentença número 3, o número 49 é um quadrado perfeito. A partir das sentenças acima, pode-se afirmar que são proposições simples. Então ele está querendo saber qual das 3 caracteriza uma proposição simples. Então vamos lá. Lucas é cientista. Sujeito, verbo, predicado. Então nós temos uma proposição simples. Vamos lá. Então nós temos uma proposição simples. Sentença número 2. O número 2 é primo. Beleza, isso aqui já é uma proposição. E o número 36 é um quadrado perfeito. Eu tenho outra proposição. Eu estou fazendo 2 afirmações. Então aqui eu tenho a nossa proposição P e aqui nós temos a nossa proposição Q. E essas 2 proposições estão interligadas pelo conectivo E. Então eu estou diante de uma proposição composta. Perfeito. Número 3. O número 49 é um quadrado perfeito. Então eu estou diante de uma proposição simples novamente. Uma proposição simples. Observe que não existe o conectivo lógico, mesmo porque eu só tenho uma proposição. Então não tem por que ter o conectivo. Logo, estão corretas as alternativas 1 e 3. Resposta do nosso teste, alternativa letra E. Apenas as proposições 1 e 3. Percebe como isso cai nas provas? Né? Como é que eu vou estudar lógica proposicional se eu não sei o conceito do que vem a ser uma proposição lógica? É toda sentença de caráter afirmativo, de caráter declarativo. E por ser declarativa, eu posso avaliá-la em verdadeira ou falsa. As proposições podem ser de 2 tipos. Simples, quando é formada por uma única proposição, ou composta, quando ela é formada por 2 ou mais proposições simples, interligadas por um conectivo lógico. Perfeito? Vamos para mais uma questão. Na proposição André é analista de sistema e Raul é engenheiro, o conectivo lógico utilizado denomina-se... Bom, então eu tenho aqui André é analista de sistema, é uma proposição, e Raul é engenheiro, eu tenho outra proposição. Então eu tenho 2 proposições simples. Famoso P e Q. Uma dúvida que é pertinente. Eu não preciso necessariamente usar P e Q. Posso usar A, B, C, D, as letras que eu quiser. Normalmente se usam letras maiúsculas. Cada proposição simples a gente vai representar por uma letra maiúscula. A gente trabalha com P e Q porque é mais comum. Beleza. Mas voltando à nossa questão. Entre elas eu tenho o E. O E é a nossa conjunção. Portanto, a resposta correta, alternativa letra D. Aí a gente fala, mas isso não cai em prova, Sérgio? Pelo amor de Deus, como é que pode cair uma questão dessa em prova? Claro que cai. Principalmente se você fizer uma prova de raciocínio lógico que tenha bastante questões. Claro, se o teu concurso, se o teu edital vai trazer 2 ou 3 questões de lógica, é bem provável que o autor das questões, que o examinador, não vai queimar uma questão através disso. Porque a gente tem tanta coisa para estudar na lógica, né, que existem coisas que são mais favoráveis a fazer uma questão. Agora, isso cai sim.
A gente não pode desmerecer essas coisas. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula número 1. Como eu disse, ela é uma aula que trabalha com o fundamento da lógica, a parte básica da lógica, que é o entendimento do que vem a ser uma proposição lógica. Ok? Muito bem. Aqui no link você vai ter uma lista de exercícios para você treinar sobre aquilo que nós acabamos de colocar para você. Então, clica no link, baixa a lista de exercícios, resolva e teste os seus conhecimentos. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso. Tá? Deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo, passe essa ideia para frente. Existe aí umas centenas, milhares de pessoas que precisam de ensino gratuito de qualidade para poder passar numa prova de concurso público. Espero por vocês para a nossa próxima aula, a aula de número 2. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.